Salve, salve, massa atleticana de todo o planeta! Estamos aqui com mais um programa Eu Acredito, dentro do canal Noticioso. E hoje com meu amigo André Rebsoldi. Fala, Thiago, bom demais, irmão. Isso aí. Gente, é o seguinte, depois de uma temporada de derrotas, né, que a gente realmente estava bem desanimado, hoje a gente está feliz porque teve uma vitória e com uma atuação boa, né, no segundo tempo. Então a gente vai falar muito desse jogo, mas a gente está tão feliz hoje que nós vamos sortear 2 placas do Galo Volpe. Cara, um material incrível e é feito pelo meu amigo Alexandre Kudner. Um grande abraço a ele, um grande atleticano, e ele faz isso aqui com o maior carinho. As instruções para poder participar desse sorteio, gente, vão estar aqui no Instagram, @canal Eu Acredito. Meus amigos Saldanha e Henry vão fazer esse sorteio lá para vocês, então se inscrevam também lá no canal que vocês vão participar desse sorteio. As placas são incríveis, viu? André, depois de uma temporada dessa aí, de uma temporada de derrotas, com uma vitória, o coração se acende de novo, né? Me fala um pouco sobre isso. Realmente acho que uma vitória aquece o nosso coração, lindo, né? Isso, é poético. É poético. Isso nos leva a acreditar em novos sonhos. Sim. A verdade é essa. E nós vamos falar um pouco aqui desse caminho, né? Falar do jogo de domingo. Isso. Falar um pouco desse caminho turbulento e de pedregulhos o qual o Atlético tem para chegar no G6 e a importância desse G6. Cara, mais engraçado que você gravou. Você gravou um vídeo ontem, eu vou até pedir o Gilberto, se puder colocar na descrição aqui embaixo, a gente podia, e aproveitando, né, pedindo o pessoal para curtir o vídeo, se inscrever. Então vamos entrar aqui, dar aquela força pro canal, porque a gente faz esse programa aqui com muito carinho aqui para vocês. Então se inscrevam, curtam e ativem os sininhos aí, o sininho das notificações. E o André, ele gravou um vídeo muito interessante, cara, ontem. Eu queria até que colocasse na descrição, porque o André tá sendo um estudioso do Atlético, né, André? Você tem gravado aí vários programas aí falando sobre assuntos que tem didaticamente esclarecido os atleticanos aí, o assunto Fred, o assunto estádio. Então você aprofundou aí, você tem feito vídeos maravilhosos, e ontem você fez um que me chamou a atenção, que você fez um caminho para chegar no G6 que eu achei bastante esclarecedor, assim. Seu vídeo, nós vamos falar sobre isso hoje, mas antes vamos começar a falar do jogo. O que você achou do jogo ontem, no domingo, né, que hoje é terça-feira? O que você achou do jogo domingo? Como é que você achou que o Atlético se postou contra o Ceará aqui no Independência? Eu achei o Atlético inicialmente com medo. A bola estava queimando no pé dos jogadores. Por quê? Porque diante da desclassificação na Sul-Americana, o Atlético ele perdeu o brio. Ele deu uma perdida no brio. E a torcida cumpriu a promessa, não foi ao estádio. Eu achei muito correta essa atitude da torcida, que é um protesto contra o elenco que quer pouco e com uma diretoria que quer muito menos, né? Apesar da diretoria já saber que o elenco é o culpado, que o Rodrigo Santana não tem culpa, a torcida atleticana entende que sim, é responsabilidade dessa diretoria, que agora ela não pode tirar o cavalinho dela da chuva. E é uma diretoria tão omissa que quando você pega e vê a entrevista do Rui Costa, é assustadora. Então a torcida cumpriu o seu papel e não foi no estádio. Quanto ao jogo, eu acho um jogo fraco tecnicamente, porém deu algumas nuances do que é, na verdade, o campeonato em si. O campeonato é um campeonato fraco de algum ponto, do ponto de vista técnico. Você tem aí Flamengo com um destaque desacerbado, e você tem aí talvez um Grêmio que não liga para o Campeonato Brasileiro, a verdade é essa. O futebol que o Grêmio joga na Libertadores e a Copa do Brasil é um, e o que ele joga no Campeonato Brasileiro é outro. Ele teve uma vitória acachapante sobre o Avaí, mas o Avaí é um time fraquíssimo. O Atlético é que ressuscita os mortos mesmo, né? Que gosta de pegar quem já tá no poço e jogar no poço de Lázaro e puxar para cima. Então o que acontece? Achou o jogo tá fraco tecnicamente. Cleiton muito tranquilo, Hever um pouco nervoso, Rabelo muito bem, Fábio Santos ruim, não gostei da participação do Fábio Santos. Patrick é aquilo mesmo. As pessoas têm que entender o seguinte: o Patrick é aquilo mesmo. Ele vai mostrar mais raça em alguns jogos, ele vai mostrar mais versatilidade em alguns jogos, mas o Patrick é limitado. Por isso que eu considero o Patrick o melhor reserva do Brasil. Sério mesmo. O Elias, fraquíssimo no jogo. Fraquíssimo. Natan, mal colocado. O Natan, ele se esforçou muito. Você vê que ele entregou muito. Mas, gente, Natan é um armador. Aí ele se descobriu como um segundo volante, jogando ali na posição do Elias. Você vai colocar ele para jogar na frente da zaga? É impossível. Você podia reparar, Thiago, que o Natan, a todo momento, ele estava na ponta esquerda.
Isolado. E o Rodrigo Santana gritava, inclusive isso foi alvo dos comentaristas do pay-per-view, falando assim, toda hora o Rodrigo Santana grita pro Natan pra ele não subir demais. Toda hora. Os comentaristas do jogo relatavam isso. Luan, muito bem na partida, entregou. Nós vamos falar, né? Sobre Luan e Otero, principalmente. Entregou tudo o que podia, né? O Luan entregou tudo o que podia. Xará, péssimo até quando saiu. Né? Aí entrou um Otero que entregou também dentro do que pode tudo o que podia. Casares muito apagado nessa partida, diferente da partida do jogo de quinta, que é onde ele perdeu o pé, mas jogou bem, muito apagado. E o de Santo dando o que pode, correndo atrás do que pode. Eu acho que o de Santo, depois que fizer uma pré-temporada brasileira, debaixo do sol, porque o que faz diferença para esses caras não é a correria, porque a correria praticamente é a mesma. O que mata esses caras aqui no Brasil é o calor. Eu tive vendo um vídeo do... Me sumiu o nome, acho que foi Daniel Alves. O Daniel Alves falando que a diferença não é o preparo físico, e sim a correria diante do sol, que é o que cansa muito mais. Então a pré-temporada debaixo do sol de janeiro ajuda muito. Então eu falei de jogador a jogador para pontuar que eu achei o Atlético fraco tecnicamente, mas que se entregou na questão raça. Olha, eu acho, você falou muito bem sobre o jogo, sobre as peças. Eu acho o seguinte, eu acho que foi um jogo também de dois tempos distintos. O primeiro tempo do Atlético foi completamente medroso, a bola que realmente queimava no pé. Eles não conseguiam elaborar, você via que o time estava nervoso diante do protesto dos que foram e da falta de paciência com alguns jogadores, principalmente Casares e Elias, pegavam na bola e recebiam vaias. Esse protesto é super válido, eu acho que a torcida acertou em fazer e em demonstrar a insatisfação. Me assustou um pouco também a entrevista do Rodrigo Santana depois, que eu queria falar sobre isso. Também. Eu acho que o jogador tem que entender que a torcida está no direito dela e esse tipo de protesto é completamente válido, e eu acho necessário para os jogadores e a comissão técnica entenderem que a torcida está marcando, está precisando de um resultado. Ela realmente, uma das poucas coisas que jogam o Atlético para cima desde sempre é a torcida. A torcida leva o Atlético nos ombros, porque se a gente for colocar como resultado, tirando essa época aí gloriosa que nós tivemos 2013 a 2014, que foram de muitos títulos, né, que a gente agradece até hoje pelo Calil ter passado pelo time do Atlético, fora isso, qual época do Atlético foi tão boa em que a torcida não estava presente? Então a torcida, ela tem mais do que o direito de protestar e tem que ser muito ouvida. Então, válido esse protesto. Dito isso, o primeiro tempo foi tenso. Na volta do segundo tempo, como nós tomamos o gol no primeiro tempo, o Atlético voltou com uma outra pegada, ou seja, são os mesmos jogadores, é o mesmo técnico, e ele volta jogando de uma forma completamente diferente, como foi no jogo da Sul-Americana, aqui no Independência, que o Atlético jogou primorosamente no primeiro tempo e no segundo tempo se apagou. Então, o Atlético, ele oscila entre dois tempos distintos e são os mesmos jogadores. O que falta no Atlético realmente é um pouco mais de vontade, um pouco mais de pegada e fome de gol. O Atlético precisa exercitar o ataque. Ele não pode simplesmente fazer 2-0, 1-0, achar que tá dando de goleado e começar a tocar de lado. Esse é o problema mais crônico do Atlético. Mas colocando no campo, achei um grande destaque para mim, André. Eu achei o de Santo, porque o de Santo, embora não tenha feito gol nesse jogo, você vê nitidamente que até o que meu amigo Henry fala sempre do centroavante, ele precisa propor o jogo, ele precisa fazer pivô, ele precisa tabelar, ele precisa fazer jogadas que proporcionem um movimento maior ali, que é o que o Ricardo Oliveira e o Alejandro não estavam conseguindo fazer. Hoje eu vejo o de Santo como titular absoluto. Eu acho que ele tem muito mais potencial do que os dois, Alejandro e Ricardo Oliveira. Acredito que a gente deva apostar um pouco mais. Agora, os meus destaques são Otero e Luan. Os dois, o Luan demonstrou que realmente os últimos jogos depois da parada para a Copa América, ele não estava bem, mas nesse jogo e também no jogo da Sul-Americana, ele demonstrou que está com a cabeça de volta no futebol, parou de falar que ele está de bobagem, embora ele tenha comemorado aí uma comemoração polêmica, mas você vê que no campo ele está se entregando de novo, ele mostra que ele tem muita qualidade, e o Otero a mesma coisa. O Otero conseguiu entrar e mostrar que pode ser uma grande ferramenta para o Atlético para poder superar aí e fazer o caminho do G6. E o André fez um vídeo que eu queria trazer para vocês aqui, de um caminho que
ele descobriu aqui para o G6, para a gente poder conversar e passar para os senhores, para vocês verem que não está difícil de estarmos figurando aí na Libertadores no ano que vem. André, eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. Thiago, eu só queria falar uma coisinha antes, que é muito importante. Eu falei alguns dias aqui atrás para vocês que eu tinha informações de bastidores que o elenco do Atlético estava quebrado. Muita gente fica duvidando dessa minha informação. Eu vou ler para vocês aqui um pedacinho da matéria do Gabriel Panzini, publicada no Super FC, no dia 27/9, às 15 horas da tarde, ele publicou essa matéria. Eu falei para vocês que o Casares estava quebrando o elenco do Atlético. As pessoas falaram que era bobagem, que era conversa fiada minha, que era mentira, enfim. Tem uma matéria inteira do Super FC do dia 27, você vai lá e busca. Eu só vou ler um pedacinho para vocês verem como que tá difícil a situação de dentro do Atlético. O estrago, no entanto, estava feito. No duelo de ida contra o Colón de Santa Fé, o treinador quis fazer uma modificação tática no segundo tempo durante a partida, ao promover a entrada de Natan no lugar de Vinícius, em sua terceira e última substituição. A ideia do técnico era armar uma linha de 5 no meio-campo. Detalhe, senhores, estava 1-1 quando ele fez isso. Ele fez esse pedido, mas Elias se recusou a obedecer o comando e disse dentro do campo aos companheiros que eles deveriam jogar com o Losango. A ordem do Santana não foi obedecida e 3 minutos depois o Galo sofreu o gol da virada e acabou derrotado no 2-1. No vestiário, como é normal, após a derrota ocorreu uma forte discussão. Elias disse que o time precisava se doar mais e correr mais em campo, enquanto alguns jogadores concordaram, outros ficaram muito irritados e alegaram que o próprio meio-campista que estava precisando correr mais e só ficava dando passe de lado. Não ocorreu agressões. Ou seja, senhores, o problema do Atlético hoje é vestiário. Quando eu viro e falo para vocês que tem que afastar Elias, Ricardo Oliveira, Fábio Santos e Casares e colocar esses 4 para treinar lá, como é que é o nome daquele CT do Atlético que agora lá na Vila Olímpica, e colocar isso para treinar lá na Vila Olímpica, onde o Atlético treinava em 95, 98, não é de sacanagem não, é porque essas 4 pessoas comandam o Atlético e comandam o vestiário do Atlético de uma forma ruim. Se vocês afastarem esses 4, o Atlético vai conseguir, Thiagão, o Atlético vai conseguir, que é o próximo tema que eu vou colocar aqui agora, né, do programa, ir em busca do G6. É isso que eu acho. E sobre esse caminho, André, eu queria que você falasse da tabela, né? A gente pegando aí a tabela, para você falar aqui, porque eu achei extremamente... eu não tinha me atentado para isso. Esse cálculo, você deu uma... estudada. Você deu uma estudada legal, você fez até um vídeo que está aqui na descrição, mas eu queria que você falasse pra gente desse caminho e do que o Galo precisa fazer para chegar e figurar entre os G6, que virou o maior objetivo da temporada agora. Só nos restou a Libertadores, né? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. O Atlético tem que fazer 9 vitórias. Hoje o Atlético tem 30 pontos, correto? Ok. 9 vitórias são 27 pontos, que são 57 pontos, perfeito? 57 pontos é que desde 2013 a 2018 o sexto colocado se classifica. 57 pontos, tem ano que é 56, tem ano que foi 60, tem ano que foi 54. A média é 57, perfeito? Perfeito. São 9 vitórias. Dessas 9 vitórias, senhores, nós temos um confronto quarto atrasado contra o Vasco da Gama em casa. Então, se você calcular da seguinte maneira como eu calculei: Vasco da Gama, primeira vitória. Aí depois o Atlético sai para jogar com Palmeiras e Flamengo. Nós não vamos, iludir. Aí depois o Atlético joga com o Grêmio em casa. Também não vou pôr isso. Jogo dificílimo. Não vou pôr como vitória. Aí o Atlético pega o CSA fora. Dá pra ganhar do CSA. O Atlético pega o Santos em casa. Dá pra ganhar do Santos. Nós ganhamos do Santos lá na Vila Belmiro com esse mesmo time. E o Santos com esse mesmo time que tá aí. Tá certo? E o Santos não regula fora de casa. Tem esse detalhe também. Depois da parada da Copa, o Santos não regula fora de casa. O Santos empata ou perde. Dificilmente ganha. Beleza? Depois disso, nós temos uma Chapecoense em casa. Depois disso, nós jogamos com Fortaleza fora. Dá pra ganhar? Dá. 5. Goiás, dentro de casa, 6. Depois nós temos um jogo contra o Atlético Paranaense fora, 7. Ô André, mas o Atlético Paranaense tá bem. Times classificados antecipadamente para Libertadores não regulam. Fiz esse estudo também de 2013, campeões de Copa do Brasil, que na época era só a Copa do Brasil. O Sul-Americano não ia.
e títulos, são 7, guardem aí, e times que passam da Libertadores, ganham com Sul-Americana, não regulam, já temos 7. Eles acomodam, né? Eles acomodam. Botafogo em casa, 8, e temos o Corinthians em casa também, 9. Ou seja, se fizer o papel em casa, classifica. E eu não coloquei jogos tão difíceis de vencer. Gente, nós perdemos de 1-0 do Corinthians lá, dá pra vencer aqui. Ou seja, é totalmente possível esse caminho. Fora que, eu vou falar alguns jogos fora que também é possível alguma coisa acontecer, tá? Vamos lá. São Paulo, normalmente o Atlético regula com São Paulo fora. Cruzeiro tá super embaixo, é clássico, é possível vencer. Não, é 3 pontos garantidos, né? É possível vencer. E por fim, Fluminense fora. Ou seja, ainda tem jogos fora que mesmo se você não caminhar em casa, você pode caminhar fora. Ou seja, senhores, é 9. Então nós temos que jogar jogo. Muitos vão falar assim, André, nós temos que disputar para ser do rebaixamento. Evidente. Do jeito que está hoje, nós temos que pensar em correr do rebaixamento. Mas, se você caminhar comigo, torcedor, devoto, se você caminhar comigo, uma vitória por vez, uma por uma, nós podemos chegar lá. Exatamente, foi esse o caminho. Eu achei que foi bastante didático, assim, esse acompanhamento que o André fez na tabela. Então eu sugiro também... Ô Thiago, só um detalhe. É um acompanhamento lógico e é um acompanhamento possível. Nós estamos afirmando que é isso? Não. O que nós estamos falando aqui é 57 pontos, e detalhe, se for G7, porque Grêmio e Flamengo vão para a final da Libertadores. Um dos dois vão, não tem jeito, é brasileiro. E se um dos dois batem, vira 54. Ou seja, perfeitamente pode virar possível, 8 vitórias só. Perfeitamente possível. Só depende do Atlético agora, né? Como virou... Em casa. Como virou um objetivo agora da temporada, acredito que nós tenhamos que concentrar agora nesse tipo de tabela, né? Então a gente acompanhando jogo a jogo. Pessoal, vamos ficando por aqui, né, André? Não deixem de curtir esse vídeo, compartilhar nas suas redes sociais e, lembrando do sorteio. Ó o sorteio aqui, Galo Volpe. Vamos colocar aí, vamos se inscrever aí, curtir o vídeo e ativar o sininho. Ativa. E vamos lembrar aqui do endereço do Instagram para participar desse sorteio, que meus amigos Saldanha e Henry vão fazer lá. Eles vão dar maiores informações sobre o sorteio. Massa Atleticana. Placa bonita, viu, galera? Batendo no quarto. Aqui, um abraço aí mais uma vez para Alexandre Kantner, meu grande parceiro. Ficamos aí até o próximo programa. Vamos torcer aí pra gente quarta-feira dar aquele salto, né? Já é a primeira das 9. Já é a primeira pra gente poder fazer aí essa escalada aí rumo ao G6. André, muito obrigado. Valeu, Thiago. Valeu, obrigadão. Até o próximo programa, pessoal. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!